Primeira para o Pedro e depois para o Cleiton. Pedro, boa noite. Eberson, Rádio 102 FM, estamos ao vivo. Acho que uma noite de muitas emoções para quem estava dentro de campo, para o torcedor, que também veio com quase 8 mil torcedores aqui para acompanhar o time fora de Bragança Paulista. De maneira que você descreve essa eliminação em uma noite que o Bragantino toma 3 gols, o que não é muito habitual na sua equipe, principalmente pela competitividade que tem tido nos jogos do Campeonato Brasileiro. E, Cleiton, o quanto pesou essa desclassificação, principalmente da maneira que o Bragantino tomou os gols, quando no segundo gol tinha conseguido fazer a vantagem de 2-1 e logo na sequência toma um gol de bola parada e que a gente, pelos números, mostra, inclusive, que o Braga já tomou alguns gols dessa maneira ao longo da temporada. Boa noite. Sim, quero começar por reforçar aquilo que foi a presença massiva, que praticamente seria quase encher o nosso estado em Bragança, das pessoas que nos vieram apoiar. Em segundo lugar, dar os parabéns ao adversário, ganhou, acabou por ganhar, acabou por estar presente nos quartos de final, e aproveitar muito daquilo que foi, em particular, eu diria, nos lances dos golos, obviamente, mas aquilo que foi a nossa desordem na primeira parte. Eu acho que entramos bem, não podemos entrar melhor do que estar a fazer um golo e estar de novo em vantagem no marcador. A equipa, a partir daí, deixou de estar junta, deixou de estar equilibrada. O adversário conseguiu apoderar-se da bola e com isso apoderar-se também do espaço ofensivo. Teve sempre muito mais vezes próximo do nosso golo e nós praticamente não conseguimos pegar no jogo com bola. Isso foi o que nos faltou essencialmente no primeiro tempo. No segundo tempo as coisas mudaram, acho que entramos muito bem, acho que as alterações que fizemos resultaram em efeito em termos daquilo que a equipa necessitava, das características dos próprios jogadores. Conseguimos estar de novo em vantagem. Há uma situação de uma transição de um remate cruzado com o pé fechado, que o adversário é mais próxima que poderia ter feito o empate, e depois num lance daqueles que só acontece no futebol, acabamos por sofrer a grande penalidade e depois aquilo que aconteceu em termos dos penaltis. Por isso não gostámos muito daquilo que foi a primeira parte, sem dúvida nenhuma. Penso que isso pesou muito naquilo que foi o resultado desse 2-2 e o tempo em que sofremos os golos, no final da primeira parte, no final da segunda. Mas quero também assumir toda a responsabilidade, chamar a mim toda a responsabilidade em termos do que é esta eliminação e aquilo que vai ter que servir este jogo de lição para o nosso crescimento, para a nossa aprendizagem, porque já é a segunda vez que acontece nestas circunstâncias e em determinadas circunstâncias de jogo, se pegarmos momentos do Água Santa e momentos deste jogo, verificamos que a nossa equipa não estava confortável, não estava a desfrutar o jogo e não estava a jogá-lo com a intensidade, com o foco, com a organização, com o rigor, com a concentração que exige uma meia-final naquela altura e uns oitavos de final de uma competição como a Sul-Americana. Faz parte do crescimento, assumo eu perante o grupo, que já o fiz lá dentro e perante todos, é minha responsabilidade e é minha responsabilidade de trabalhar para que a equipa continue a crescer e quando tiver que repetir estas circunstâncias, possa fazê-lo de uma maneira muito mais forte, mais sólida. Boa noite, Pedro, Cleiton. Pedro, na sua avaliação, o que você acha determinante dessa eliminação do Bragantino hoje? Se o fator casa influenciou na decisão, nessa eliminação, não poder jogar em Bragança Paulista, mesmo com a vinda dos torcedores? E para o Cleiton, como você vê esses 180 minutos, né, os 2 jogos? E o que o elenco do Bragantino pode levar para o Campeonato Brasileiro? Porque o time está na ponta da competição, brigando por uma vaga na Libertadores. Como o grupo vê essa temporada no modo geral? Bom, eu acho que a gente estava numa crescente muito boa. Infelizmente, hoje a gente acabou tendo umas infelicidades em alguns lances, final do primeiro tempo, final do segundo tempo, alguns momentos que a gente acabou desligando, falta de comunicação, e eles acabaram aproveitando e foram felizes nesses momentos. E agora a gente tem que
lamentar hoje, e se a gente quer continuar crescendo ainda, amanhã já é outro dia, vou voltar a trabalhar, porque segunda-feira já tem outro jogo do Brasileiro, e até o final do nosso objetivo é entrar entre os 4 para conseguir também a vaga na Libertadores para o ano que vem. Não, eu não creio que o fator casa, ou seja, não termos jogado em Bragança tenha pesado. A torcida veio, teve próximo de nós, ajudou-nos. Este estádio é um estádio maravilhoso, tem um gramado maravilhoso para aquilo que é a forma como nós jogamos e de querer ter a bola, em particular um pouco a imagem do segundo tempo. Ajuda-nos claramente, e também tínhamos sido felizes aqui há relativamente pouco tempo. Eu acho que não perdemos a eliminatória hoje, não perdemos nos 180 minutos e perdemos nos detalhes, ou seja, 3 golos de 4 em situação de bola parada e na forma como ocorreram. Penso que é muito penalizador e foi muito penalizador para que nós pudéssemos hoje estar aqui a falar que estávamos nos quartos de final. Defendendo dessa maneira e tendo atenção a esses detalhes, não o merecíamos. Temos que ser claros, temos que ser frontais, temos que ser rigorosos em relação a isso. Quando estamos bem, quando não estamos bem, temos que encarar as coisas e ver como é que temos que melhorá-las. Em 180 minutos sofrer 3 golos de bola parada nestas circunstâncias que ditaram o desfecho final, é algo que temos que refletir claramente e que tem a ver com o foco, tem a ver com a concentração, que também já tínhamos falado no último jogo. Foi também, curiosamente, o terceiro jogo contra a equipa do América Mineiro. E é um passo muito importante no crescimento desta instituição, deste clube e deste projeto, desta filosofia, em termos daquilo que é o foco, quando nós temos equipas que nos são superiores, teoricamente, e quando enfrentamos equipas que nós pensamos que são inferiores. Então, enquanto nós não mudarmos esse chip, vai ser difícil continuar a crescer e enfrentar essas situações. Por isso, nada melhor, com todo o respeito do mundo, de termos na segunda-feira a oportunidade de dar uma resposta a uma equipa que ganhou o último jogo, que quer sair da zona de rebaixamento e quer continuar a sua caminhada. Nós temos que dizer que estamos feridos no nosso orgulho, estamos eliminados de uma competição que nos dizia muito, que queríamos muito, tínhamos muitas ilusões, mas segunda-feira temos que já dar uma resposta. A vida é assim. Segunda-feira temos que já exijo claramente uma resposta muito forte da nossa equipa, de grande caráter, de grande personalidade, de grande ambição e determinação a dizer, hoje já estamos a falar do passado, agora aqui estamos a falar do passado, segunda-feira queremos viver este presente a pensar em relação ao futuro, queremos fechar o primeiro turno com aquilo que nos levou à posição que temos hoje no Brasileirão. Ponto final. Boa noite, Pedro. Boa noite, Cleiton. Lucas Salame, da Rádio Futebol Total. Pedro, gostaria de saber como foi a conversa no vestiário após a eliminação, o trato com os jogadores e o que você pode tirar desse jogo para o amadurecimento dos atletas no geral, da equipe no geral. E, Cleiton, gostaria de saber sobre tomar um gol no final do jogo, no último lance. Você, como um dos líderes do elenco, você percebeu algum impacto que isso teve? Tomar aquele gol de pênalti no final do jogo, teve algum impacto na disputa de pênalti em si? Querendo ou não, a gente acaba ficando um pouco para baixo, né, com o gol, mas a gente trabalhou e estava preparado para as penalidades, mas infelizmente não foi demérito nosso, e sim mérito do adversário também, que está do outro lado trabalhando e estudando a gente para vir aqui e vencer a gente, e infelizmente só sai um com a classificação, mas não dá para largar tudo para trás, porque a gente acredita no nosso trabalho e, como eu falei, lamentar hoje e amanhã voltar com a cabeça erguida para o jogo de segunda-feira. A mensagem foi muito clara. Primeiro, acho que a mensagem mais importante foi o intervalo. Foi a procurar estabilizar emocionalmente a equipa. A equipa estava desequilibrada emocionalmente, ainda mais tendo vindo um minuto antes sofrido o gol do empate e a forma como estávamos a jogar, ou melhor, a não conseguir ligar o nosso jogo. Então foi essencialmente de acalmar, de fazer as substituições que entendíamos que naquele momento eram necessárias, e depois no final do grupo foi exatamente isso, ou seja, assumir a responsabilidade,
entender que temos que aprender com este processo, com isto que nos aconteceu já pela segunda vez, e dar uma resposta já na próxima segunda-feira. Boa noite, Pedro. Boa noite, Cleiton. Primeiro, para o Pedro Caixinha. Você fez 2 mudanças no time titular do Bragantino em relação ao time que vinha jogando, né? A saída do Lancândido, a entrada do Bruninho, e na direita a saída do Andrés Hurtado para a entrada do Aderlan. Qual foi o objetivo com essas 2 mudanças? Depois, até para o Cleiton, é uma característica sua, ser um goleiro pegador de pênaltis. Hoje você não teve a oportunidade, não conseguiu fazer nenhuma defesa, tanto no tempo normal quanto nas penalidades máximas. Teve alguma informação a mais em relação à escolha dos batedores adversários, em qual canto eles preferem bater, algo do tipo? Foi mais mérito dos adversários mesmo? Cara, velho, eu sempre trabalho, não foi só para esse jogo que eu trabalho os pênaltis também. Todo jogo a gente faz um estudo, uma análise, mas dentro de campo a decisão é minha e eu acabou pesando também essa estudada dos atletas, do adversário, mas é claro, também teve alguns pênaltis que eu acho que eu tive a oportunidade de defender e como vocês acompanharam também, e pode até rever, mas eles tiveram bastante mérito, eles estavam bem preparados e infelizmente eles saíram com a classificação e faz parte do jogo. Em primeiro lugar, nós não temos uma equipa titular, ou não temos jogador titular. Não há titulares nem há reservas, que tem a ver também com o aspecto, voltando ao primeiro tempo do primeiro jogo, de quando se calhar a equipa viu que eles iam sair com os ditos reservas, ou os menos utilizados, como eu gosto mais de chamar. Se calhar aquele foco também se perde um pouquinho em relação a isso, e entre aquilo que vocês gostam de denominar reservas ou titulares. Nós não vemos as coisas dessa maneira, ponto número 1. O Luan Cândido teve uma paragem de sensivelmente 5 meses. Tem vindo a jogar muito bem, fez 45 minutos no primeiro jogo, fez 55, fez 90 no último, tendo até terminado o jogo numa posição que não é a dele, terminou como zagueiro, e em termos daquilo que é a sobrecarga que ele levou para o ritmo de jogo que nós queríamos impor hoje, entendemos que não seria benéfico nem para ele, nem para a equipa que pudesse iniciar o jogo. O Aderlan mostrou-nos uma personalidade e tem vindo a treinar de uma maneira incrível, mesmo não sendo opção há muito tempo, mas deu-nos uma resposta fantástica na forma como entrou na segunda parte no Coritiba. E nós entendemos que ele merecia esta oportunidade, porque também vamos um pouco desse feeling e dessa relação que temos com os jogadores. Por isso foram as alterações que fizemos. O Bruninho ainda não encontrou a sua melhor versão, tendo em conta aquilo que foi o processo de lesão que passou, que já foi há algum tempo, que recuperou e que teve depois mais oportunidades. Mas eu vou mais além. O Bruninho ainda não se encontrou. Desde que regressou, ele não jogou com o Cuiabá, depois não jogou com o Cruzeiro, porque foi à seleção na eventualidade de ir ao Campeonato do Mundo. O Bruninho ainda não é o mesmo do que quando foi para a seleção. Vamos ter uma conversa clara, séria, objetiva, em relação a tudo isso, porque é um jogador que acreditamos muito, é um jogador que nos vai dar muito, mas temos que entender qual é o caminho que temos que escolher para ele. As coisas não estão a sair bem e nós temos que ajudá-lo nesse sentido. Mas a verdade é que, comparativamente a esse momento, e já lá vai muito tempo, o Bruninho não é o mesmo desse então. Pedro, boa noite. Boa noite. Ana, do Bragança em Pauta. Quando você chegou e fez o planejamento diante dos campeonatos, certamente vocês esperavam ir um pouquinho mais longe na Copa do Brasil. O Braga foi eliminado precocemente. No Campeonato Paulista tinha um planejamento, talvez não se esperava chegar onde chegou, mas daí, de repente, caiu no colo Água Santa e fomos eliminados. Na Sul-Americana também, no grupo de fases, na primeira fase, um grupo difícil, sabíamos das dificuldades, passamos e perdemos hoje para o último colocado do Campeonato Brasileiro.
qual que é o planejamento agora, né? Qual é os seus planos agora, justamente para o Campeonato Brasileiro, que é a última competição que nós temos no ano. O Bragantino está em quinto, com 13 pontos de diferença para o primeiro colocado e o mesmo número de pontos do Flamengo, que é o segundo. A sua expectativa é ficar no grupo ali do G4 e uma classificação para a Libertadores, ou ainda dá para sonhar um pouquinho mais alto, quem sabe, com o título? Nós não lhe chamamos planejamento, chamamos-lhe definição de objetivos. Definição de objetivos competitivos ou classificativos. E dentro daquilo que foi a definição, nós definimos de uma maneira realista e definimos com o grupo de jogadores. Agora só nos resta o Brasileirão, vamos falar sobre ele. A primeira coisa que queremos fazer é terminar com 34 pontos aquilo que é o primeiro turno. Esse é o primeiro objetivo imediato, posso lhe dizer já garantidamente. Conquistar 3 pontos para terminar com 34. Nós definimos que para andar no grupo, entre o grupo do G6 e G8, temos que ter, porque são esses os objetivos realistas, ambiciosos e realistas ao mesmo tempo, temos que ser claros e frontais em relação a isso. A média de pontos que temos que ter é entre 1.43 e 1.54, se não estou em erro. Nós hoje temos uma média de 1.72. Nós não vamos abdicar em nada daquilo que são os objetivos que traçámos inicialmente. Estamos acima? Estamos. Queremos mais? Aquilo que vamos fazer jogo a jogo. Por isso, o próximo jogo, o nosso objetivo é ganhá-lo para terminar o primeiro turno com 34 pontos. Depois vem o do Bahia e nós não vamos fugir às nossas responsabilidades e àquilo que definimos inicialmente. Não num planeamento, porque planear ficar nesta ou naquela posição, penso que é um pouco utópico nesse sentido, mas planear por uma média de pontos de jogo, tendo em conta aquilo que foi o estudo que fizemos sobre os últimos 10 anos no Brasileirão, em particular nessa competição, acho que é muito mais próximo daquilo que é a realidade. Estamos bem, queremos mais, mas não vamos mudar o nosso rumo em relação a isso. Vamos continuar jogo a jogo e não vamos alterar aquilo que é o nosso valor médio que queremos obter no final. Boa noite, Pedro. André Bachado, Web Rádio Dimensão Esportiva. Alguns jogadores que vinham fazendo a diferença positivamente na temporada acabaram caindo de rendimento nas últimas partidas. Um deles é o Eduardo Sacha, artilheiro do Bragantino na temporada, que não marca 7 jogos. Como trabalhar para que esses atletas voltem a desempenhar o futebol que o Bragantino já mostrou ter em 2023? Obrigado. Sim, o jogo é de momentos, o jogo é de jogadores, os jogadores têm bons momentos, podem ter momentos menos bons. No caso em particular do Eduardo, é um jogador e uma pessoa extraordinária, que trabalha e que se cuida de uma maneira incrível, que tem dado muito ao grupo, que sabemos que vai dar ainda muito mais. São fases que às vezes aqueles que são os responsáveis, ou os mais responsáveis de poder fazer o golo, atravessam. Eu não sou muito de estatísticas de ir, está-me a passar uma novidade, eu nem sequer sabia que ele não fazia golos há 7 jornadas, mas vou-lhe fazer uma confidência, se calhar para mim é tão importante a assistência quanto o golo. Eu não sei se ele tem participado em assistências ou não nesse sentido. É um jogador importante para nós, é um jogador que vai fazer ainda coisas muito interessantes e vai continuar seguramente a marcar muito mais golos naquilo que ainda falta tanto até, salvo erro, dia 4 de dezembro. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Pedro. Hoje, no jogo, você teve algumas mudanças na maneira de jogar. O time usou mais saída de 2 do que de 3, do que estava fazendo em outros jogos. O Capixaba aparecia em outras posições ali. Mas o ataque, principalmente na primeira etapa, acabou não funcionando. Depois as dinâmicas funcionaram melhor no segundo tempo. E também era interessante a chegada do Ortiz, às vezes com passe. Ele fez até gol, né? Um jogador que tem essa veia bastante ofensiva, apesar de ser um zagueiro. Eu queria que você falasse sobre essas dinâmicas. E essa pergunta, a segunda, vai tanto para o Cleiton quanto para você. O time, na eliminatória, ele nunca esteve atrás. Apesar de ter tomado 4 gols, ele sempre marcou e tomava empate. Contra o Água Santa, também saía na frente e tomava empate. O que acontece no time quando ele consegue atingir o objetivo de ficar na frente, mas não consegue nem manter e nem ampliar a vantagem? Porque seria o momento mais confortável do jogo, quando vocês estão na frente, mas acontece o contrário. Há 4 jogos em que isso passou. Foi o Água Santa, foram estes 2 e foi os Estudiantes. De resto, marcámos primeiro e ganhámos sempre. Então tem a ver também um pouco com aquilo que é a capacidade de controlar emocionalmente estes momentos de mata-mata.
claramente. No jogo dos Estudiantes podemos retirar, porque foi o momento da expulsão, foi o penalti, mas são os 4 jogos em que marcámos primeiro e não ganhámos o jogo. E todos os outros eram em contexto de decisão, de mata-mata. Tem aí uma resposta, ou pelo menos um caminho para que nós possamos trabalhar de acordo a estas circunstâncias. Foi claramente essa uma das situações. Depois, eu gosto muito das suas questões porque fala do jogo. Fala do jogo e fala da leitura que teve do jogo, que é muito clara e muito real e objetiva. Nós temos diferentes opções, não tenho problema nenhum de falar disso abertamente, porque vamos continuar a trabalhar sobre elas e acreditamos muito sobre isso. A construção a 3, para nós, pode ser feita de 3 maneiras diferentes. Pode baixar o volante, já temos 3 a construir. Não o temos feito muito nessa opção. Pode estar o lateral, e é uma construção também a 3. E neste caso tínhamos 2 laterais que nos davam isso. Era o Juninho e era o Aderlan. E era isso que queríamos. E tínhamos ainda uma outra opção, que era a situação de o médio interior baixar entre central e lateral e criar-nos também uma construção a 3, um bocadinho por fora, entre central e lateral e dar uma dinâmica também no corredor. E com isso termos uma saída mais limpa. Eu acredito muito na construção limpa e naquilo que é a possibilidade de começar logo a eliminar desde trás. A primeira parte fizemos isso? Não. E isso teve a ver essencialmente com a forma como nós não pudemos assumir o jogo. E isso teve a ver com um bloqueio emocional, desde a minha humilde interpretação e aquilo que eu estava a ver e a sentir. Por isso é que não conseguimos pegar no jogo, porque isso é que a equipa andava muito longa, por isso é que o Cleiton tinha que dividir muitas bolas e não tínhamos uma saída limpa. E não tivemos bola. Na segunda parte, o que é que tivemos? Precisamente o contrário. Tivemos jogadores que fizeram isso, começámos a ter muito mais a construção a 3 com os laterais, quer com um, quer com o outro. Começámos a ter o Jadson e o Lucas muito mais ligados a fazer um 3+2. Começámos a ter o Mateus a segurar a bola mais à frente e a dar progressão ao jogo, e a equipa caminhava junta. Então essa foi a grande diferença. Essa foi a grande diferença da primeira para a segunda parte. Porque é que não o conseguimos fazer? Temos que encontrar a solução para isso, porque de facto esse é o nosso jogar, essa é a nossa forma de ser, e contra situações em que são mata-mata, esse tem sido um padrão nosso. Daqui para a frente só vamos jogar de fase regular, não lhe posso dizer se vamos crescer em relação a isso ou não, mas podemos crescer em muitas outras coisas similares a esse padrão. E uma delas é quando, quer no passado, porque quando cheguei aqui passaram-me esses dados, que a equipa contra... Porque os dados são factuais, ou seja, se fizeram o ano passado aquilo que era uma tabela só contra os últimos 6 ou contra os primeiros 6, muito provavelmente o Red Bull estava em cima nos primeiros 6 e em baixo nos últimos 6. Isso é um padrão. Ou nós metemos o chip e mudamos isso, ou não vamos crescer. Então é uma coisa que nós temos que assumir. Essa é uma palavra muito simples para caracterizar tudo isso. Chama-se responsabilidade. Responsabilidade e respeito pelo adversário sempre. Mas nós, na vida há coisas melhores e há coisas piores. Se nós somos de facto melhores e estamos num melhor momento, temos que assumir isso dentro do campo. Ponto final. E isso é aquilo que nos vai fazer crescer. Mas eu não me quero alargar muito, porque amanhã quero falar com eles sobre isso, que é muito mais importante do que estar agora a falar já aqui.